Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que se tornou, na verdade, um ditado popular, que as pessoas falam assim, o cliente sempre tem razão. Quem já ouviu isso aí? Que o cliente sempre tem razão. Será que o cliente sempre tem razão? E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vamos lá? Nós temos que colocar na nossa cabeça que não, o cliente nem sempre tem razão. Nós temos que sim respeitar o cliente, receber muito bem, sempre com um sorriso. Nós temos que preservar uma boa amizade com o nosso cliente, mas nem sempre o cliente tem razão. Essa é a grande verdade. Nós temos que entender que alguns clientes muitas vezes passam do limite. E é nesse caso que eu quero falar para vocês que os clientes nem sempre têm razão. Vou contar uma experiência minha que eu tive com um cliente e que pode acontecer com você. Como eu já falei para vocês aqui em vídeos passados, eu sempre gostei de trabalhar com vendas. E teve uma época da minha vida que eu trabalhei de cobradora. Então, nessa época, eu não estava fazendo vendas, mas eu estava trabalhando de cobradora. E um colega meu, né, ele fazia vendas, trabalhava com produtos naturais, com medicamentos naturais. Ele veio aqui na minha cidade, fez muitas vendas e, gente, na hora de receber, ele não conseguiu receber. Gente, na época eu era uma ótima cobradora, porque eu tinha muita paciência com os clientes, eu ia lá na casa, eu facilitava o pagamento, eu dividia, eu conversava, eu sentava, eu sorria, às vezes eu contava uma história pro cliente e a gente ia pegando amizade, e acabava que eles pagavam a dívida por conta, acredito que do meu jeito de tratar eles. Teve uma certa vez que ele veio aqui, não conseguiu receber, me chamou para fazer as cobranças, eu aceitei e eu comecei a fazer as cobranças. E aí eu descobri que esse cliente, através da nota promissória e do endereço, eu descobri que esse cliente morava na mesma rua que eu morava. Então eu fui fazer a cobrança nesse dia, para esse determinado cliente. Quando eu cheguei na casa dele, né, eu bati palma ali chamando, ele saiu, e quando ele saiu, que ele me viu, ele chegou bem grosseiro e falou, o que você quer? Aí eu falei, né, que eu tinha ido lá, né, pra receber o dinheiro, que o rapaz tinha me passado as promissórias, e eu queria saber se ele podia pagar naquele dia, ou se ele ia marcar para no outro dia. Ele falou, não, eu não vou pagar nem hoje, nem amanhã e nem nunca. E se você vier aqui de novo, eu vou lhe pegar de facão. E fale para o vendedor que se ele pisar aqui na minha porta, eu vou pegar ele de facão. E, gente, eu perdi o chão naquele momento. E saí daquela casa, sabe, sem falar nada. Eu não tinha o que falar. E aí eu saí de lá e voltei pra casa. Eu só sei que quando o rapaz, que era o dono das promissórias, chegou, eu passei, né, pra ele o assunto, falei o que o rapaz tinha falado. E eu falei que eu não iria mais fazer essa cobrança. E ele falou que ele também não iria fazer essa cobrança, pois não valia a pena, ele ia deixar pra lá. Então, existem muitas questões que é melhor a gente deixar pra lá, a gente preservar a nossa vida, esquecer aquele assunto e entender de uma vez por toda que nem sempre o cliente tem razão. Muitas vezes o cliente é caloteiro, o cliente quer passar você para trás e o cliente ainda quer lhe ameaçar. E para evitar, às vezes, uma desgraça, uma coisa ruim com a sua vida que é muito preciosa, valiosa, você tem a chance de conquistar o que você perdeu na sua vida toda, né? Você não vai empobrecer por causa daquele dinheiro que você perdeu. Então, existem muitas questões que é melhor a gente deixar para trás, seguir para frente e esquecer. E o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Porque aquilo que você perdeu não é nada em comparação à sua vida, né? À sua integridade física. Isso não quer dizer que você vai sair por aí perdoando todo mundo. Mas vocês entenderam que existem casos específicos que é bom você entender que o cliente não tem razão e que você precisa cuidar da sua saúde mental e física. Então, você tem que esquecer algumas coisas para você conseguir avançar e bola para frente, né? Você não vai empobrecer por causa daquele dinheiro que você perdeu. Então, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. A mensagem que eu quero retratar nesse vídeo é que nem sempre o cliente tem razão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.